Segue os líderes. Fato curioso, você sabia que alguns dos principais times que vão disputar a Série B estão liderando os campeonatos estaduais nesse início de temporada? É o caso do Cruzeiro em Minas Gerais, o Vasco da Gama no Rio de Janeiro e o Grêmio no Sul. Vamos trazer algumas atualizações desses times que vão disputar a Série B, outros que não começaram bem o ano, ou os estaduais, como o Bahia, o Sport e a Chape. Vamos falar muito de Vasco e Botafogo, que jogam amanhã no Maranhão, às 20 horas, com presença garantida da torcida. E também vou trazer um trecho da entrevista coletiva do Léo Matos, que fala da situação de jogar como um zagueiro e também explica que a partida entre Vasco e Botafogo do ano passado, na Série B, a goleada sofrida para o Botafogo em São Januário, foi um dos piores momentos da carreira dele, que levou a família para o estádio, que estava muito empolgado, que seria o jogo ali que ia virar chave para o Vasco, e ele foi expulso no início da partida. Já atuei algumas vezes como zagueiro e tive relativo sucesso assim, né? Não adianta sem treinamento você ir para um jogo e tentar improvisar, que pode até ser que dê certo. Aquele jogo ali do Botafogo poderia ter sido naquele momento um divisor, e fui expulso. Assim, foi um dos piores momentos que eu passei na minha carreira. Espero que nunca mais aconteça. Eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de sábado para você que curte o canal. Não esquece de deixar o joinha e o like. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Deixa um recado para a galera que curte apostas esportivas. Tem uma das maiores consultorias do Brasil, a Tipis Gwin. Eles têm um índice de acerto muito alto e o melhor, o dono é vascaíno. O link está na descrição, você vai clicar e vai entrar lá no grupo deles no Telegram de graça e ouvir dicas de apostas aí. Bacana? Vamos falar do Vasco, que encara amanhã, domingo, às 8 horas da noite. Eita, horário ruim, né? Às 8 horas, lá no Maranhão, o Botafogo, né? Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco defende a liderança, né? Jogando contra o Botafogo, que chegou a liderar também, mas perdeu para o Fluminense. Caiu o técnico, o Anderson Moreira, não entendi o porquê. Um trabalho aí de início de temporada, uma derrota previsível para um Fluminense que tem um elenco muito melhor do que o Botafogo, do que o Vasco, inclusive. E aí cai o técnico do Botafogo. O problema não é nosso, quem vai comandar o Botafogo no domingo é o Lúcio Flávio, que jogou no Botafogo, e o novo executivo do Botafogo é um cara conhecido do Vasco, é o Alexandre Mazuco. Olha aí como é que é bom virar clube empresa, né? Estão montando aí um time já com um cara que teve uma passagem bem duvidosa no Vasco, mas cada um com os seus problemas, como eu falei. O importante é que o Vasco vai para essa partida com mais moral, né? É o único invicto no Campeonato Carioca. Daqui a pouco eu vou falar da ficha de liderança, não só do Vasco, mas de outros times que vão disputar a Série B. Agora, para o início, eu vou trazer só um trecho da entrevista coletiva do Léo Matos, onde ele fala dessa situação de improvisar ele como zagueiro. Ainda acha que se sente mais confortável jogando como zagueiro do que como volante, e uma função que ele já fez. Eu vou deixar aqui para você ver o Léo Matos falando de jogar como zagueiro com o Zé Ricardo. Como eu te falei, minha posição é lateral, já atuei algumas vezes como zagueiro e tive relativo sucesso assim, até porque os jogadores que eu estava atuando me ajudavam muito a fazer a função e tal, mas tudo precisa de treinamento, né? Não adianta sem treinamento você ir para um jogo e tentar improvisar, que pode até ser que dê certo, mas a chance diminui. Isso tem que ser uma decisão que parta mais do treinador do que minha, escolher a posição para jogar. Agora eu sou zagueiro, vou brigar por uma posição de zagueiro. Não é bem assim. Eu sou lateral direito, se precisar na defesa eu puder treinar alguns treinos, vou poder colaborar. Como volante é a mesma coisa. Joguei já algumas vezes na minha carreira como volante.
mas é uma posição um pouco mais, que eu vejo um pouco mais difícil de eu atuar do que como zagueiro. O zagueiro está muito mais próximo do que minha posição. Zagueiro, como volante, o jogador precisa ter outras valências que talvez nesse momento eu não tenha para atuar nessa posição. Mas se precisar, cara, eu estou à disposição, como te falei, para mim não teria problema nenhum. Mas eu acho que como zagueiro já se aproximaria mais da posição que eu sou especialista. Bom, como o Vasco encara o Botafogo amanhã, uma partida especial para o Léo Matos, que viveu ali um dos piores momentos da carreira dele no último encontro contra o próprio Botafogo, em novembro, aquela derrota por 4-0 em São Januário, liquidando de vez a possibilidade do Vasco subir para a primeira divisão. Ele fala que é um dos piores momentos da vida dele, que ele chamou a família para ir para o estádio, a esposa dele quando chegou, ele já estava sendo expulso, então um dia para se esquecer e amanhã tentar virar a página com uma vitória em cima do Botafogo. Como eu já até conversamos, né, em outra oportunidade, aquele jogo ali do Botafogo poderia ter sido naquele momento um divisor para nós dentro da Série B, na competição naquele momento. Se ganhássemos, poderíamos dar um start novamente, e se perdêssemos, a gente ia ficar praticamente sem chance de acesso. E, cara, eu tava com uma expectativa muito grande naquele jogo, até liguei para minha esposa, falei, quero todo mundo no estádio e tal. A história hoje é engraçada, mas na época era muito triste. Então foi todo mundo muito empolgado. Minha esposa falou que ela sentou, chegou um pouquinho atrasada, quando ela sentou eu estava saindo de campo expulso. Eu fiquei todo atordoado, não sabia nem o que fazer, fui direção no banco de reserva, e não pode ficar no banco de reserva um jogador expulso. E, cara, o São Januário estava inflamado de forma negativa, digamos assim. E o ambiente estava muito ruim, mas assim, já estava 2-0 o jogo. Tínhamos, de repente, com os jogadores poderíamos virar a partida, mas naquele momento ali era pouco provável. E fui expulso, assim, foi um dos piores momentos que eu passei na minha carreira. Espero que nunca mais aconteça, vou me cuidar bastante para que isso não volte a acontecer. Mas é naquela intenção de tentar ajudar, tentar mostrar vontade, levar o time dentro de campo, mostrando um pouco mais de disposição, acabou dando errado. Mas deu certo durante muitos anos na minha vida, entendeu? É meu estilo de jogo. Então eu tive muito mais a ganhar do que a perder jogando dessa forma, de forma um pouco mais agressiva. Não de agredir os jogadores, mas de posição física. Então espero, como eu disse, que não se repita nessa próxima partida agora contra o Botafogo. É uma oportunidade de apagar tudo aquilo. Não acredito que fiquei manchado, porque nesse 1 ano e meio que eu já estou aqui no Vasco, tive excelentes participações. Pouco se fala sobre isso, mas eu fui o líder de assistência no ano passado. Muito em função de o Nenê ter chegado depois, né? Se ele tivesse chegado antes, acredito que teria sido ele. Mas como o resultado geral foi muito ruim, ninguém vai ficar falando do sucesso esportivo individual de cada jogador. Mas é uma coisa que, assim, com certeza esse jogo tem um sabor especial para mim e para todos nós, porque é a oportunidade que nós temos de jogar o primeiro clássico do ano e começar a mostrar para nós mesmos e para os torcedores de que o grupo está se fortalecendo cada vez mais. Esse senso de coletividade que o Zé vem plantando aqui dentro do Vasco está sendo sensacional para todos nós. O entendimento tem sido muito grande por parte dos jogadores e acredito que essa vitória no domingo vai trazer mais essa consistência de trabalho para a gente. Um fato curioso é que o Léo Matos, como lateral direito do Vasco ano passado, era o jogador que mais tomava cartão. E esse ano, muita gente achando que o Matheus Barbosa é esse jogador, mas não é. É o lateral direito também. Quem mais tomou cartão agora no início de temporada, no Carioca, é o Everton, lateral direito, que tomou 3 cartões amarelos, tá bom? Então tá aí um dado para você. Falando em dado, vamos trazer aqui a liderança de alguns clubes que vão disputar a Série B em seus estaduais. O Vasco, como eu falei aí, que encara o Botafogo amanhã, tem 13 pontos, 5 jogos e 4 vitórias. Lidera o campeonato estadual, seguido do Fluminense com 12, Botafogo com 10, Flamengo com 10. O Vasco tem o melhor ataque da competição com 12 gols, 4 do Nenê, 3 do Raniel, 2 do Getúlio e do Peck, que são dos principais aí que fizeram gols na competição, né? Tem a pior defesa entre os 4 grandes do Rio, tomou 6 gols, e o goleiro que mais fez defesas difíceis,
o Thiago Rodrigues. São os dados, os números do Vasco nesse início de temporada. A gente faz a crítica à gestão, vamos continuar batendo nesses canalhas, mas vamos separar o futebol, que começa com um início aí bem legal, bem bacana, apesar de que ainda não está pronto, apesar de que ainda falta bons jogadores. Não sei se essas contratações que vieram são mais do mesmo, refugam em seus times. Vamos ver, só o tempo vai dizer aí se a gente está certo ou não quando critica a limitação desse time. Mas a gente tem que, uma coisa é a gente criticar o time que é limitado, outra coisa é a gente reconhecer que estão fazendo um início de temporada bacana e estão se dedicando, estão com muita vontade, como o Raniel, como o Getúlio, como o Bruno Nazário, não sei, o Yuri Lara se ainda volta para esse início de Carioca, né? Tá lesionado, mas tá já num processo avançado aí para voltar ele, e também o Vitinho, que veio do Corinthians, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar, vamos apoiar, que é o que nos resta, e continuar batendo nesses gestores canalhas para não vender o Vasco e também para que a gente volte a ter times aí de ponta para disputar título, tá? Então o Vasco lidera no Carioca, o Cruzeiro lidera em Minas Gerais. Um fato curioso, o Cruzeiro são 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, né? O Cruzeiro lidera, o Galo é segundo colocado com 10 pontos, o Cruzeiro tem 12. Atlético, eu não sabia que tinha esse time em Minas Gerais, o Atlético está em terceiro e o América Mineiro está em quarto. Todos eles com 10 pontos, assim como o Galo, né? O Galo, que tem o melhor ataque da competição, são 11 gols e tomou 2. O Cruzeiro fez 7 e tomou 3. Lá no Sul, quem lidera é o Grêmio. O Grêmio, dos 13 jogos, são 5 vitórias. Dos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. O Grêmio também está invicto, assim como o Vasco. Os dois são os únicos que estão invictos, né? Seguido de Ipiranga com 10, o Caxias com 8 e o Internacional com 8, é o quarto colocado. O melhor ataque é do Grêmio com 9 gols, os artilheiros são Elias Manuel com 3 e o Diego Souza com 2 gols marcados. Esses são os times aí que vão disputar a Série B, são favoritos, né? O Vasco, Cruzeiro e o Grêmio, e começaram bem os seus estaduais. Já times como o Bahia, o Sport e a Chape não começaram legal. O Bahia é quinto colocado do Campeonato Baiano, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Sport é terceiro colocado do Campeonato Pernambucano, com 7 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a Chape é quinta colocada, assim como o Bahia, no Campeonato Catarinense, tem 9 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas. Tá aí um panorama dos times aí, dos favoritos, entre aspas, que vão disputar a Série B. Claro que tem outros times fortes aí, mas estou falando dos que tem mais nomes, né? Então tá aí uma passada nos estaduais ou nos times que estão disputando estaduais e vão jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. Para finalizar esse vídeo, para a galera que está curtindo o canal Vascaíno do Cerrado, vou só atualizar a ficha aqui, né? Os nomes das pessoas que vão concorrer ao Almirante, né? O busto do Almirante. Vou fazer o sorteio no mês de março, mês de aniversário do canal. Hoje às 16 horas tem live aqui, viu? Às 16 horas vamos ter uma live especial aqui no canal. Vamos falar aí da união dos YouTubers em prol da AGE e contra a SAF. Vai ser bem bacana a live de logo mais. Os nomes de quem depositou o Pix, R$20, para o número do telefone 61981299083. A chave Pix é Vascaíno do Cerrado 2020 e vai concorrer ao busto do Almirante. Vão mandar para a pessoa o busto do Almirante, uma camisa oficial do canal, uma camisa oficial do Vasco, uma camisa do canal e uma camisa do CT. São 4 sorteios. Aí, como é um dia de festa, eu vou sortear outras camisas, mas essa vai ser no 0800 pra galera, tá? 1 é o Alexandre Costa, 2 e o 3 é a Aruana de Luca, o 4 é o Diogo Monção e o 5 também. O Fabrício Lima é o 6, 7 é o Everton Gonzaga, 8 é o Djalma Guimarães, 9 é o Djalma Guimarães, 10 é o Darlan Almeida, 11 é do Darlan também, 12 é o Heitor Oliveira, 13 é o Erasmo Alves Oliveira, 14 é o Alberto Arruda, 15 é o Rodrigo Silva, 16 o Marcos Oliveira, 17 o Franklin Barcelos, 18
o José Carlos Santos, 19 o Antônio Marcos Rodrigues, 20 o Éder da Cruz, 21 o Carlos Rodrigues e 22 o João Luiz Ferreira. Esses números são os números que eu vou sortear no dia 13, dia do meu aniversário, dia do aniversário do canal Vascaíno do Cerrado, tá? Quem quiser participar, já deu o número do telefone, o número do Pix, só me mandar o comprovante que fez o depósito, vou botar o seu número aqui. Quem já botou vintão, se quiser botar mais, vai ter outros números aí para participar do sorteio. Um fim de semana abençoado, que o Vasco consiga essa vitória amanhã. Mais tarde a gente vem com uma live no canal. Fique com Deus, grande abraço e saudações vascaínas.